Good morning, everybody. Olá, pessoal. Bom dia. Welcome to our English class. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. With me, comigo, Teacher Ed. Good morning, teacher. Good morning, Tony. Good morning, students. I'm Ed. Eu sou Ed, vou fazer a moderação. I'll be the moderator of the class today. Então, tudo que vocês disserem, passarei para a professora Antônia. A nossa aula hoje é um assunto bem interessante, um assunto meio complexo, mas que eu gosto bastante. Nós vamos falar sobre family tree, mas eu não vou falar um pouquinho. Usa o cognato aí para você decifrar qual é o significado da aula, ok? Bom, vocês já estão com a apostila de vocês, eu acredito que vocês já foram na escola pegar, então corre lá, nós vamos usar a apostila na aula. Então, enquanto eu dou um recadinho para os professores, você vai lá, pega a sua apostila, pega o seu caderno, deixa aí do lado, né? Para a gente começar a usar na nossa aula. Quem ainda não providenciou a apostila vai ter que dar o print, né, e organizar a apostila. E, pessoal, presta bem atenção que o bimestre fecha dia 17 de outubro, se eu não estou enganada, né? Se eu não me engano, é essa data que fecha o terceiro bimestre. Então, vocês vão ter que acelerar aí, porque vocês receberam a apostila um pouquinho mais tarde para poder ajudar os professores na organização pessoal de vocês, ok? Então, corre lá, pega o seu material e vamos conversar com os professores. Thank you, teachers. Muito obrigada pela ajuda de vocês no chat. Muitos perguntando sobre os PPTs. Que fica na sede e agora no aplicativo, né? Eu acho mais fácil pegar no aplicativo, tá? No repositório, não tem aquele globozinho que está aqui embaixo? Vou até mostrar no meu celular para vocês. Aonde fica aqui, ó. Opa, deixa eu sair aqui. Tá vendo aqui embaixo, ó? Você vem aqui, clica nesse globozinho aqui, ó. Aí ele vai cair nesses 3 aplicativos aqui. Aí você vai no repositório, que eu acho que, se eu não me engano, é o primeiro, né? Aí vai aparecer aqui, você digita o dia da aula, qual é a disciplina, o conteúdo que você quer, e aí você baixa. Eu achei mais fácil achar por aqui no aplicativo do que na sede, né, Ed? Sim, mas aí tem que lembrar também que nem sempre o PowerPoint está disponível no mesmo dia da aula, né? Anteriormente, porque a gente faz algumas revisões, a gente faz revisão de direitos autorais, conteúdo, às vezes a gente escapa alguma digitação, uma pontuação faltando, então, sempre quando a gente tem que fazer a revisão, então por isso às vezes atrasa, a gente está postando aí, não é a gente que posta, né? Não é a gente que coloca ali, mas como tem a revisão, sempre pode acontecer de demorar um pouquinho para estar no sistema. Ou então alguns professores falam, mas estava lá e ele sumiu. Por quê? Eles sobem a primeira versão e aí depois a gente aponta que tinha algum erro no slide, porque passa em várias mãos, e aqui na aula a gente faz a última correção e a gente avisa que olha, tá um errinho aqui, e eles retiram, às vezes, aquele material para repor o correto. Então, às vezes, demora aí um pouquinho, tá? Mas é só você procurar que depois o material vai estar à disposição, ok? Então, agora vamos aos agradecimentos, né, aos professores pela ajuda. A minha lista está crescendo, hein? Eu tenho a professora Juliette, a Camila, falando com quem elas se parecem, né? Uma parece mais com o pai, outra com a mãe. O Eduardo, da escola Hernani, incentivando os alunos a responderem em inglês. O professor João Antônio e o o professor João Antônio, ele é da escola Aires Neto, lá perto da minha casa, tá? A professora Eleni e a professora Kátia, auxiliando, falando as páginas. O professor Edgar, da escola Monsenhor Osvaldo, incentivando os alunos. A professora Patrícia, pedindo para os alunos responderem em inglês, dando resposta completa. E a professora Rosa, falando que a aula estava muito legal. A participação de vocês é muito importante, é o nosso feedback da aula. E os alunos, gente, tem gente aí, olha, que respondendo todas as questões com sujeito, verbo e complemento da oração. Alunos respondendo só com a informação correta, mas tenta responder, tenta dar a resposta completa. Se você conseguiu dar a resposta curta, né, com a informação, você é capaz de dar a resposta completa. Vamos tentar. Então, vamos aos alunos que eu nomeei como representante da aula passada. O Eduardo Rafael, a Mariana Nunes, o Paulo Augusto, o Davi Santos, a Kate Vini, dizendo que com quem eles se parecem, o Arthur Abreu, o Gabriel, 1267, o Eduardo Medeiros, dando as respostas no esquime e no esqueme, o Vitor Matheus, a Alana, o Matheus Henrique e a Amanda Moreira,
dando informações completas, né, a respeito do scanning. Muito legal, gente. Eu estou percebendo nas últimas aulas o quanto... estou percebendo, não. Eu venho observando o quanto vocês estão evoluindo. Você quer completar com alguma coisa, Ed? A participação de vocês é muito importante aí no chat, né? Então, sempre focar aí, manter o foco. Às vezes vocês entram em umas discussões aí que não cabem, né? Não colocar também no chat informações pessoais e vamos focar aí na aula, que aí fica uma aula bem mais interessante. Bom, o que nós vamos ver? Na aula passada, vamos fazer um review que nós vimos na aula passada. Então, eu perguntei para vocês, who do you look like? Com quem você se parece? I look like. Lembra que eu expliquei que o like aqui, ele serve como uma preposição? Então, que não pode esquecer ele. Se colocar só o look, vai parecer que eu olho, né? I look, eu olho. E não, tem que ser a expressão look like, parecer com. Nós falamos sobre o human body, a divisão do corpo humano, vimos uma revisãozinha do verbo to be, o verbo to have, que vocês vão utilizar esses dois verbos para construir o texto. E no exercício, eu pedi para você describe your best friend, descrever o seu melhor amigo, baseado na aula, tá certo? Tudo isso tem um objetivo. Lembra do objetivo? Que no final do bimestre você escreva uma redação falando sobre você. E nós estamos dando todos os vocabulários certinho aí para você criar um vocabulário para construir o seu texto, ok? Então vamos lá? Eu vou colocar agora a habilidade, né? Vamos ler as habilidades, Ed. Vamos lá. Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade. Number 5. Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. Number 6. Planejar a apresentação sobre a família, a comunidade e a escola, compartilhando-a oralmente com o grupo. Number 16. Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula. E as reading strategies são skimming, scanning, cognates and inference. Let's start our class. Vamos começar a nossa aula. Então, ali, né, a gente já viu ali, pode passar o próximo slide, pode passar o próximo também. Agora vai para a tela uma pergunta, que vocês terão 1 minuto para responder essa pergunta lá no chat. Lembrando que tem que ser resposta completa. What is a family tree? Né? Eu não vou dar a tradução agora, você vai usar o cognato para descobrir e dar a resposta. Como que você vai dar a resposta? O diretor vai pôr a próxima tela. In my point of view, a family tree is. Tá? Então, você vai colocar a frase toda lá no chat e você vai completar ali aquela lacuna com uma palavra que você acha que cabe ali naquela frase, né? Você vai usar o cognato para fazer essa descoberta, tá certo? Não esqueçam. Try to answer in English. Tente escrever em inglês. Put complete answer. Coloque respostas completas. Você está tentando melhorar o seu vocabulário. See you later. Te vejo daqui a pouco. Estou acompanhando aqui as respostas de vocês, tá certo? O Teacher Ed já pegou aqui algumas respostinhas. Sim, vamos lá. O Igor respondeu em português, falou que é a árvore genealógica. E a Pietra respondeu, is a tree that shows your family. Muito bem. Vocês perceberam que ao longo das aulas eu venho colocando algumas expressões nessas respostas?
Então, eu estou aumentando, tá? Hoje eu usei in my point of view, no meu ponto de vista. I think, eu acho. In my opinion, na minha opinião. Então, essas expressões, elas aparecem para eu introduzir o meu pensamento, né? A gente usa muito isso no 9º ano, quando nós vamos trabalhar a argumentação, tá? Então, quando eu vou inserir uma opinião minha, eu uso uma série de expressões. Essas aqui são as 3 expressões que nós já usamos aí ao longo do bimestre. In my point of view, no meu ponto de vista. I think, eu acho. In my opinion, ok? Tá certo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o skimming, né? Que é a leitura rápida do texto. Eu criei ali uma comic strip. Mas, se você achar que não está dando para ler, porque no objetivo não é a leitura detalhada, é a leitura superficial, que é o skimming. Você vai olhar o título, vai olhar a fonte para descobrir o gênero, né? E você vai dar uma olhada pelo título e pela imagem para descobrir qual é o assunto. Então, não tem uma leitura detalhada. Mas se você achar que não está enxergando, esse texto eu adaptei e ele está aqui, ó, no caderno do aluno. É esse aqui, ó. Tá bom? Vocês estão aqui vendo? Ó, é esse aqui, ó, tá? Eu só adaptei ele para um texto para ficar mais legalzinho aqui, tá bom? Tá certo? Então, o diretor vai passar as 3 perguntas. Nós vamos colocar ali na tela, que é a pergunta que nós estamos trabalhando todas as aulas. What is the title? Qual é o título? What is it about? Sobre o que é? What kind of text is it? Que tipo de texto é? Então, o que você vai fazer? A gente vai te dar 1 minuto, 2 minutinhos, para você responder essas perguntas. Coloquem todas numa mesma interação, tá certo? Teacher, eu não vou conseguir responder as 3. Pô, tenta responder uma. Né? Na próxima aula, você tenta responder 2, e assim você tenta responder as 3. Mas dê resposta completa, ok? Se o ler, o diretor vai colocar essas 3 perguntas aqui, e aí ele vai para o texto. Se você achar que não está dando, vai lá para o caderno do aluno, page 41, se eu não me engano, e acompanha por lá, ok? É 41 mesmo, tá? See you later, eu te vejo daqui a pouco. Eu sei que vocês estão falando que está travando, né? Mas a gente vai tentar dar o nosso máximo, né, Ed? É isso. O pessoal tá usando os outros recursos aí. Diz que no YouTube e na TV não tá travando, né? Então, se der para vocês assistirem pela TV a Educação, também é uma opção para vocês. Tá bom? Então, quais são as respostas que eles deram? Vamos lá. A Gabriela respondeu, é uma conversa, né? Agora o pessoal ainda está respondendo aí sobre... Só aí não ninguém respondeu ainda sobre... O título... Ah, não, já respondeu agora. A Júlia respondeu, Generic Inheritance. E, deixa eu ver também, agora o título, alguns responderam que era Reading também. Então, a Isadora respondeu, The title is Generic Inheritance. Acho que a maioria só foi essas umas respostas, porque eles estão dizendo que está travando, mas nós vamos seguir em frente, tá bom? Então, vamos lá. Ó, passa mais uma respostinha. Eu ia falar para vocês darem um print, esqueci, tá? Pode pôr a resposta. A primeira, what is the title? It's a generic inheritance. What is it about? It is about generic inheritance. What kind of text is it? It is a comic strip. Agora, eu vou pedir para o diretor colocar o texto de novo ali para a gente olhar as respostas, aonde estão na comic strip. Então, pode pôr ali. Olha ali o título. Tá logo no primeiro quadro ali em cima dos meninos, né?
Se vocês olharem lá na fonte, a primeira palavra que tem ali é comic strip. Ali é o gênero do texto. E era só eu fazer a associação. Você já conhece esse gênero de texto, que é história em quadrinho, mas em inglês história em quadrinho chama-se comic strip. Generic Inheritance nós já vimos na outra aula, que é herança genética. Então, era só você fazer uma associação, tá? O título é Generic Inheritance. Qual é o assunto? Herança genética. E o gênero do texto estava ali na fonte. Isso é o Scheme. Eu acho que eles já pegaram o Scheme, hein? Sim, já várias aulas, né, Antônia? Já várias aulas, tá? Então, vamos recapitular, porque eu não vou mais explicar. Então, Scheme é a leitura rápida do texto. Eu olho o título, né? Vejo, dou uma geral ali para descobrir o gênero. Geralmente, o gênero do texto está na fonte, que é aquela linha que fica embaixo do texto. Eu faço uma associação da imagem com o título e com o gênero para descobrir o assunto. Então, qual é o assunto de hoje que nós vamos tratar? Sobre herança genética. Dá para eu dizer que eu não sei o assunto do texto, Ed? Não, porque você já falou na aula passada, né, Antônia? Também. Tá, sim, já é um assunto que a gente vem trabalhando bastante. Então, agora, nós vamos fazer o scanning, né, que é a leitura detalhada do texto. Então, o que nós vamos fazer, eu e o Ed, para você dar um print ou você acompanhar lá na página 41? Nós vamos ler o texto em inglês, nós não vamos traduzir agora, tá certo? É só para você ir dando um print para ajudar você a responder as questões, tá bom? Vamos lá, Ed? No, that's cool. I am the girl. Ok. You are the boy. Ok. Good. Eu falei que eu sou a menina e ele é o menino, né, gente? Yeah, Vamos lá? that's it. Por favor, diretor. Vamos lá. Hello, João. Hi, Sarah. How are you? I'm great. And you? Me too. What are you studying in science? We are studying about genetic inheritance. What's your generic inheritance? Sorry, I didn't hear you. Can you repeat? Sure. What's your generic inheritance? My generic inheritance is my brown eyes. My generic inheritance is the shape of my face. My father has brown eyes too. What about you? It's oval like my mother's face. And I'm late. I have to go now. I have green eyes. Look like my mom. See you later. Bye bye. Nossa, Ok? Ele deu um corte legal nela, né? Por quê, tadinho? Ela Ele tá tava- com pressa, ele quer andar no skate dele, ride skate. Ah, então, né? Ele deu um corte, se ele tava falando, ele vai lá, tchau. Sorry, bye. Bom, agora nós temos as 3 perguntas. Lembra da minha dica da aula passada? Pega uma palavra da pergunta que você acha importante, você vai lá no texto e procura aquela palavra. Isso chama-se localizar informação. É importante você saber os double questions, né, que eu falei na aula passada, e pegar uma palavra. Então, o diretor vai colocar ali as 3 perguntas, tá? Ele vai colocar as 3 perguntas, você vai memorizar as 3 perguntas e a gente volta ali para a história em quadrinho. Se você achar melhor, você também pode acompanhar ali, pegar as respostas, mais ou menos, no caderno do aluno, na página 41. Então, a primeira pergunta é, não vamos traduzir não, tá? Ok. What are their names? Você vai procurar a palavra names lá no texto. A segunda, what are they studying? Você vai procurar no texto a palavra studying. E a última, who, que nós já trabalhamos a aula passada, né? Who does João look like? Então, você vai procurar a expressão look like e a parte que o João está falando sobre look like, ok? You have 2 minutes. Vou dar para vocês 2 minutinhos, tá? Então, vai ficar ali na pergunta, depois o diretor vai dando uma passada nos slides para você conseguir pegar a resposta. E detalhe, pode pôr lá as perguntas, diretor, enquanto eu falo, que aí eles já vão dando um print. Enquanto você vai dando as respostas bonitinho, não esqueçam que na volta da interação, coloque as 3 perguntas juntas, tá bom? Para facilitar e a gente poder olhar e ver o quanto vocês estão melhorando. Ok? You have 2 minutes. Você tem 2 minutos. See you later. Te vejo daqui a pouco.
Bem, eu sei que hoje a internet não está muito boa, por isso que eu dei 2 minutos para vocês responderem a questão, né? Porque se travar aí... no meu celular não travou, parece que travou no... Como é que chama? Travou no web. Na web que travou, né? No meu celular não, tá? Então, vamos para as respostas, Ed? Vamos lá. A Nara, ela respondeu, their names are João e Sara. The text, they're studying generic inheritance. E a 3, she said she doesn't remember. Ela falou que ela não lembra, né? O Igor respondeu, their names are João e Sara também. They're studying generic inheritance. E ele respondeu, João looks like his father. Muito bem. O Eric Coelho também respondeu a mesma coisa. Their names are Sara e João. They are studying generic inheritance. João looks like his father. Muito bem. Ó, vocês estão, ó, joinha. Vamos lá para a resposta? Vamos pôr lá na tela. What are their names? Their names are João e Sara. Estava lá na primeira quadrinho do HQ, né? What are they studying? O que eles estão estudando? They are studying generic inheritance. Eles estão estudando herança genética, né? Se eu não me engano, acho que estava no segundo quadro da história. E who does João look like? Com quem que o João se parece? João João looks like his father. Olha lá o S no verbo look. Lembra da terceira pessoa do does? É a terceira pessoa, a gente acrescenta S, ES ou IES. Acho que deu tempo de dar um print aí, né? Acho que sim, espero que sim. Tá? Então, aqui, voltando aqui para o flipchart. Falando de resposta, gente, olha aqui. Sempre na oração, nós temos um sujeito, um main verb, que é o verbo principal, e um complemento da oração. Em inglês é igual ao português. A construção da frase, ela sempre é construída através de um verbo principal. Quem é o que é o verbo? O verbo é uma ação. Essa ação é praticada por alguém. Quem é esse alguém? É o sujeito da oração, tá? Então, é igualzinho o português, tá certo? Então, nas nossas frases, quem é o sujeito? It, né? E os verbos são o verbo to be, o is. E na segunda questão, eu tinha a preposição about. It is about, que era sobre o assunto. E na última, eu tenho o artigo indefinido a, né? Que era de acordo com a resposta que estava ali. Então, sempre a resposta tem que ser sujeito, o verbo e o complemento da oração, ou uma preposição, ou um artigo, se for preciso, tá? É mais para vocês se situarem aí. Agora, nós vamos assistir a um vídeo. O diretor vai colocar ali as perguntas, tá? Enquanto eu vou explicando as perguntas, por favor, diretor. E logo em seguida, você, depois do vídeo, vai aparecer de novo essas perguntas aqui e você vai lá no chat colocar todas as letrinhas da pergunta, tá? Então, a primeira, né? What is it about? Eu não vou dar a tradução agora, a gente dá depois, né? Que eu quero ver se eles estão trabalhando cognato. O aluno lá perguntou, o que é cognato? Cognato são as palavras parecidas com o português. Tá virando um mantra isso, hein? É sim. Cognato são as palavras parecidas com o português. Vamos lá. What is it about? Né? Já sabemos. It's about natural disaster, it's about family tree ou it's about cells. What is a family tree? Aí eu tenho a opção A, B ou C. 3. What are their parents' name? E a 4. What is his sister's name? Então, vocês irão para o vídeo agora, tá? Vocês vão assistir o vídeo e logo em seguida o diretor vai colocar essas 4 perguntas. Vocês já vão aí coletando as letras e coloquem todas as letras ali juntas na moderação, para o Ed, na interação, para o Ed conseguir coletar as informações de vocês, tá? As respostas de vocês. Ok? Pay attention, preste atenção no vídeo. See you later. Unit 4. Family. Family tree. Family tree is the graphical representation of relationships in a family. Ronak Sharma lives in a joint family. He is making his family tree. His mother is Sarita and father is Ramesh. His maternal grandparents are Sita Shah and Prakash Shah.
His paternal grandparents are Ravi Sharma and Sheetal Sharma. When his parents married, two families came together and a new branch was added and the tree got bigger. Then, when Ronak came along, another new shoot was added to the branch of the family tree. He has an adopted sister, Roshni. Adopted children also become a part of a family tree. And that is how the tree grows. Different kinds of family. Eu dei um tempinho a mais para vocês, pessoal, porque vocês estão falando que está travando, tá? Então, né, nesse meio tempo aí, se travar no andar da carruagem, aí vocês conseguem pegar a resposta. Mas o professor Ed está adorando, né? Sim, vocês estão respondendo todas de uma vez, isso facilita muito a vida da gente aqui. Não tem que ficar pegando, né? Porque assim, a Yasmin respondeu 4A, aí a Nicole respondeu 1B, aí tem que colocar na ordem. Aí não, agora aí depois teve a outra Yasmin já respondeu 1B, 2A, 3C, 4A, respondeu tudo de uma vez. O Lucas também respondeu de uma vez, 1B, 2A, 3C, 4A. O Iago, 1A, 2B, 3C, 4A. O pessoal está no consenso da terceira e na quarta, né, Antônio? Agora, a primeira e a segunda ainda tem uma polêmica aí. Tem uma polêmica? Sim. Bem, tem gente perguntando aonde está. Está na página 41 essa matéria. Né? A única coisa que está diferente é o vídeo que eu acabei de trazer, né? Que tem aluno que falou, mas essa matéria não tem no caderno. Tem sim no caderno do aluno, página 41. Só o vídeo que eu trouxe para complementar o What is a Family Tree, tá? Então, vamos colocar a resposta ali, por favor, diretor. Então, what is it about? Sobre o que é? Então, o vídeo era about family, letter B, letra B. Então, quem colocou letra B, acertou. What is a family tree? O que é uma árvore genealógica? Letter A, graphic representation of relationship in a family. Representação gráfica de relação em uma família. A 3, what are their parents' name? Quais são os nomes dos pais deles? Letter C, Ramesh and Sarita. E a última, what is his sister's name? Qual é o nome da irmã dele? Letter A, Roshini. Okay. Então, aqui quem respondeu B, A e C está correta. Agora, o diretor vai colocar ali as... Ah, desculpa, tinha
Tá ali na tela. Por favor, de novo. É que eu tinha colocado umas bolinhas, aí tiraram as bolinhas com a resposta e eu fui procurar as bolinhas, não achei. Tá? Então, ali estão as respostas do vídeo. Vocês podem votar em mim, diretor. Vocês perceberam a pronúncia do vídeo? Vocês perceberam que é uma pronúncia um pouco diferente, né, Ed? Sim, bem diferente. Né? Vocês viram a roupa das pessoas que estavam lá no vídeo? Né? De que nacionalidade será que é? Olha, eu só pelo comecinho eu já falei, isso aí deve ser inglês da Índia, né? Inglês indiano, né? Isso. Hoje em dia, as pessoas ficam falando assim, nossa, essa pronúncia é diferente, essa pronúncia é isso, nossa, esse inglês está errado. Não existe a pronúncia errada. Hoje, a língua inglesa é uma língua universal, né? E as pessoas ficam sempre preocupadas em perder o sotaque, eu posso dizer assim, ou a pronúncia. Então, mas aí que tá. Tem uma professora que ela fala estudo sobre identidade, chama Vera Hanna, né? Uma professora minha, que ela fala assim, que o sotaque ela é uma luta interna de todas as línguas que você fala. Então, se você estuda francês, por exemplo, você vai ter que falar um R mais assim, né? Então, português. Então, todas as línguas que você fala vão influenciar ali para que você tenha um sotaque. Não tem como você perder. Né? Não tem como perder. E eu aprendi isso quando eu fui à Inglaterra, né? Porque eu sempre achei, nossa, mas eu não falo o inglês britânico com aquele sotaque lindo, né? Maravilhoso. Então, eu fui fazer um curso e uma das pessoas que estavam lá, eles disseram que nós, brasileiros, somos muito preocupados em perder o nosso sotaque e que uma das coisas que eles acham mais bonito, né, na nossa pronúncia é o nosso sotaque. Olha que legal. E falando na Inglaterra, né, porque lá na Inglaterra, dentro de Londres, tem sotaques diferentes. Sim, aqui né? no Brasil, nosso português nós temos, né? Em São Paulo. Aqui em São Paulo nós temos as nossas diferenças linguísticas. Então, a gente não pode ficar preocupado, né, em falar e perder a nossa identidade cultural, tá certo? Então, nós vamos voltar lá no texto. De novo, diretor, por favor, para nós lermos o texto. Por favor? Tá? Então, pode pôr na tela, nós vamos ler agora de novo, eu li em inglês, né? Agora nós vamos ler em português, tem mais uma tela. Né? O início da tela, por favor, isso. Agora nós vamos ler e traduzir e vai dar um tempo de vocês tirarem um print aí, né, para organizar direitinho. Ele está lá na página 41, esse texto, só que eu montei uma história em quadrinho para facilitar, ficar mais interessante a aula, ok? Hello, João. Olá, João. Hi, Sara. Olá, Sara. Você vai fazer um menino e eu traduzo a minha e você traduz a sua? Pode ser também. Ah, tá, é melhor, né? Melhor. How are you? Como vai você? I'm great, and you? Estou ótimo, e você? Me too, eu também. What are you studying science? O que você está estudando em ciência? Nós estamos estudando herança genética. We are studying about generic inheritance. Próximo slide. What's your generic inheritance? Qual é a sua herança genética? Desculpa, eu não te ouvi. Sorry, I didn't hear you. Can you repeat? Você pode repetir? Sure, com certeza. What's your generic inheritance? Qual é a sua herança genética? Minha herança genética são os meus olhos castanhos. My generic inheritance is my brown eyes. My generic inheritance is the shape of my face. A minha herança genética é o formato do meu rosto. My father has brown eyes too. What about you? Meu pai tem olhos castanhos também. E você? E o seu? E você? It's oval like my mom. Meu rosto é oval, igual da minha mãe. Acho que ela continuava, né? Isso. Acho que ela continua agora também. I have green eyes. Eu tenho olhos verdes. I look like my mom. Eu pareço com a minha mãe. I'm late. Estou atrasado. I have to go now. Eu tenho que ir embora agora. O professor Ed está falando assim, parece que o menino está bravo. Bye. See you later. Vejo você mais tarde. Muito bem. Então, aqui é todo o vocabulário que você precisa para montar a sua redaçãozinha. Agora, vou voltar aqui e eu vou falar sobre inferência, né? Pessoal, olha lá. Estratégia de leitura. Skimming, scanning, os cognatos, que são as palavras parecidas com o português. Nós estamos falando sobre inferência e na outra aula eu introduzi o previous knowledge, o conhecimento prévio, tá? Isso são estratégias de leitura que nós usamos para melhorar. Então, eu peguei lá uma parte da história em quadrinho, que é essa daqui, ó. My generic inheritance is the shape of my face.
Nós temos um conhecimento prévio, né, que são das aulas anteriores, são do que você aprendeu, né, o que é uma árvore genealógica. Você já tem esse conhecimento desse assunto. A gente sabe que uma árvore genealógica é a construção dos ancestrais da nossa família, né, a formação da nossa família. Isso é conhecimento prévio. Então, eu não sei o que é uma árvore genealógica. Pode ser que alguém não saiba, mas isso já foi estudado na escola, tá? Algum professor já deve ter falado. Esse conhecimento que você traz chama conhecimento prévio, é o previous knowledge. Então, aqui, né, eu não conheço a palavra shape, né? Não sei o que é shape. Então, eu tenho que fazer uma inferência, colocar a minha opinião do que eu acho que é shape. Então, ele está falando assim, ó, my generic inheritance generic. Eu vou até pegar uma caneta vermelha para ficar diferente aqui. Então, generic é um cognato, que a gente já viu essa expressão aqui, ó. Mas eu não me lembro mais porque eu faltei na aula. Então, generic é genética. A minha genética, isso aqui eu não sei. Também não sei, do meu rosto. O que pode ser do meu rosto, gente? O que será que é shape? Eles devem conhecer por causa do skate. Do skate também. Que é o formato do skate, né? Quando você vai criar alguma figura, não tem lá escrito shape também na internet? Que são as formas. Isso é conhecimento de mundo, isso é conhecimento prévio. Então, eu tenho que usar este conhecimento de mundo, do que eu conheço, para eu deduzir. Então, a minha genética é o formato do meu face, da minha face, do meu rosto. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma inferência. De tudo aquilo que eu já conhecia, eu inferir a gente usa muito em português, é colocar a minha opinião de qual é o assunto. Então, a minha genética, a minha herança genética é o formato do meu rosto, tá certo? Outra, peguei uma frase lá onde a menina responde, it's oval like my mother's. Gente, eu não sei o que é oval, mas, gente, está igualzinho o português. Olha aqui. Face também, né? Rosto, imagem. Então, look like, a gente já viu na aula passada, que é a preposição como. E eu já conheço a palavra mother. Né? Então, é oval como o rosto da minha mãe. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo inferência. Eu estou colocando a minha opinião. Então, quando você vai ler um texto, você tem que usar as estratégias de leitura para te ajudar. Então, não adianta ficar falando, eu não sei ler inglês. Você não sabe colocar em uso as estratégias de leitura, certo? Então, agora, nós vamos passar para o exercício. A última figurinha ali, por favor, diretor. Eu já vou lá na imagem para explicar para eles. Vocês têm uma lição de casa, que é fazer um formato da árvore genealógica de vocês. Está lá na página 41, página 41. Então, você vai ter que colocar um título ali, que é My Hereditary Tree Shape. Tá? Então, esse é o título. Numa das mãos, você vai colocar Inherited Traits, que são os seus traços genéticos, né? O que você recebeu do seu pai. E na outra mão, o Learn Behaviors, que é o aprendizado, né? Que você aprendeu aí, o comportamento que você aprendeu, numa das mãos, ok? Então, uma da mão você vai colocar os seus traços genéticos, que nós já estudamos anteriormente, e na segunda mão, o aprendizado comportamental. Então, ali eu tenho read, ler, dance, dançar, talkative, falar, organized, organizado, e friendly, que você é um amigo. E do outro lado, os traços genéticos, brown hair, straight hair, brown eyes, small nose e short, ok? Crie o seu desenho e compartilhe conosco no Centro de Mídias. E não esqueça de fazer a avaliação da nossa aula. Bye, bye. See you later. Bye, bye. Bye, bye.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.